E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero partilhar com você aqui uma mensagem sobre a Inquisição. Eu estou aqui com o livro Porque Sou Católico, de professor Felipe Aquino. E aqui tem essa matéria sobre a Inquisição. Eu estou conversando com alguns protestantes em alguns canais, né? E eles vêm sempre com essa questão da Inquisição. Então eu vou gravar um vídeo explicando aqui um pouco, né, sobre a Inquisição, para nós católicos, né, saberem responder. Embora seja um assunto passado, né, embora o Papa já tenha pedido perdão pelos erros, né, da Igreja, mas surge sempre aquele protestante que quer conhecer mais, que quer refutar, né, os católicos, que quer questionar os católicos sobre a Inquisição. Então se liga nesse vídeo, né, até o final, tá muito bacana. Depois de ver, né, você compartilha esse vídeo com essas pessoas, né, com católicos que têm dúvida com relação à Inquisição. Você vai entender bem por que a gente chama a Inquisição de Tribunal da Santa Inquisição. E por que dizer também que a Inquisição foi um avanço, né, para aquela época. Então se liga no vídeo aí até o final para a gente estudar junto, né, sobre este assunto. Vamos lá então, né, sobre a Inquisição. A Inquisição começou por causa da heresia dos cristãos cátaros, em Valdir, sul da França, os quais acreditavam que tudo o que fosse material e carnal era fruto do princípio do mal, e que, então, precisava ser desprezado e destruído. Nesta linha, proibiam o casamento, os bens materiais, saqueavam e destruía fazendas, etc. Tal procedimento foi crescendo por volta do ano 1000 e começou a provocar reações do povo e dos reis, sem qualquer participação da igreja. Começou então a haver execuções sumárias por parte de fanáticos e do Estado. Os hereges eram queimados, enforcados, forma de pena de morte comum e aceitável pelo povo. Por incrível que nos pareça hoje, né? Por incrível que nos pareça hoje. Veja, né? A Inquisição começou por causa daquela heresia, né, dos cátaros, por volta aí do ano 1000, né? Você vê que a população, né, e os reis começaram, né, essas execuções sumárias sem a participação da igreja. Aquilo, né, era uma coisa, né, digamos assim, comum e aceitável pelo povo, como está escrito aí, né, de amarelo, e como está escrito aqui de azul, né, por incrível que nos pareça, né, como está escrito aqui, né, de azul, né, por incrível que nos pareça hoje. Por exemplo, né, o rei Roberto, o Piedoso, em 1022, mandou para a fogueira vários hereges em Orleans. O rei Henrique III, né, em 1052, enforcou outros. E até meados do século XII, sem a participação da igreja. Veja, né, de azul, né? Quer dizer que até meados, né, do século XII, sem a participação da igreja. Somente em 1231, o Papa, né, Gregório XI, pressionado, instituiu, né, o Tribunal da Santa Inquisição. E os hereges passaram então a ser julgados por um tribunal da Igreja em cada país, o que não era fácil de ser coordenado por Roma. Não se esqueça que não havia estradas, automóveis, telefone, internet, fax, como hoje, né? Às vezes o tribunal, longe de Roma, agia sem o seu aval, por pressões políticas dos reis. Foi o caso de Joana d'Arc, que foi condenada injustamente e depois reabilitada pela igreja. Tudo isso, meu amigo, é fruto da fraqueza dos homens e de suas limitações. Coisas desse tipo
ocorreram e ocorrem em todos os povos e governos. E nem por isso condenamos toda a nação. Na Inquisição, antes do réu ser entregue ao poder civil, como culpado, pois não era a igreja que o executava, mas o Estado. Ele era submetido a um julgamento, com 4 etapas. Primeiro, prédica solene, convocação dos hereges. Segundo, edito de perdão. O réu tinha a chance de se arrepender e lhe era aplicada uma penitência. 3. Edito de fé. Acusação dos hereges pelo povo. 4. Auto de fé. Entregue ao braço secular para execução. Portanto, ao menos agora, os fanáticos e os reis já não condenavam e executavam a seu bel prazer. Havia um julgamento. Foi um avanço naquelas circunstâncias. Veja, foi um avanço naquelas circunstâncias. Por quê? Os reis, os fanáticos e os reis executavam a seu bel prazer. Havia um julgamento, foi um avanço naquelas circunstâncias. Por exemplo, o mais famoso inquisitor, o dominicano Bernardo de Gui, em 15 anos, proferiu 930 sentenças. Entre elas houve 139 absolvições. Preste atenção nesses números aqui, Entre elas houve 139 absolvições, 132 penitências. Penitências, canônicas. 152 peregrinações, também penitências. 307 prisões e 42 entregues ao poder civil, execuções. Quer dizer, apenas 4% de condenações. História da igreja. A história da igreja, aqui tem o endereço aqui, Então veja, de 930 pessoas, que foram julgadas, 42 foi entregue, ao poder civil para execução. Apenas 4% de condenações. Veja, o restante, 139, você viu lá no 139 foi, absorvidas, e as outras sofreram prisões, peregrinações, penitência. Foi ou não foi, Nesse caso você vê claramente um avanço, Um avanço, porque aquelas 930, que a gente viu agora, voltando um pouco aqui atrás, porque essas 930, porque essas 930 sentenças, sem o tribunal da Santa Inquisição, essas 930 seriam executadas, sem dó nem piedade, ao bel prazer dos fanáticos, e dos reis. Então, 930 seriam executados. Mas houve, 139 absolvições, 132 penitências, 152 peregrinações, também que é penitência, 307 prisões e 42 execuções. Continuando a leitura aqui, para terminar a matéria, diz, este assunto é longo e não cabe neste livro, escreveu o professor Felipe. Fica aqui apenas essas poucas referências, para que você estude melhor. Houve erros, sem dúvida, mas não é como se ouve contar nos bancos escolares. Vale a pena lembrar aqui que também os protestantes fizeram uma inquisição. João Calvino, para implantar o protestantismo a seu modo, em Genebra, Suíça, em 15 de 8 de 1553, mandou o líder católico espanhol Miguel Servet e mais 50 para a fogueira. Quer dizer que, veja, então, que a Inquisição não foi um monstro
exclusivo pela Igreja Católica. Né? A Inquisição não foi um monstro exclusivo pela Igreja Católica. A época o implantou e aceitou. Então veja, no começo dessa matéria, né, que diz que essa Inquisição, né, a Santa Inquisição, que a Igreja chama de Santa Inquisição, esse tribunal, né, aqui, ó, da Santa Inquisição, começou por causa da heresia, né, a heresia dos cártaros, que a própria população começou a fazer execuções sumárias, os reis, os fanáticos. Então, só depois que a igreja entrou na história. Então, quer dizer que essa história, ela não é contada, como diz o professor Felipe, ela não é contada nas escolas, infelizmente, para prejudicar a imagem da igreja. A verdadeira história não é contada. Quer dizer que a igreja entrou depois. Foi que a igreja entrou. Até meados, como você pode ver aqui, ó, né, até meados do século XII, sem a participação da igreja. Então, depois que a igreja entrou para instituir, né, o Tribunal da Santa Inquisição. Como ele colocou esses dados aqui, né? Como ele colocou esses dados aqui, ó. De 930 sentenças, 42 pessoas foram executadas. O restante foram, né, absolvidas, tiveram suas penitências, suas prisões. Sem a igreja, por que ele disse que aqui foi um avanço, né? Um avanço naquelas circunstâncias? Por causa disso aqui, os números mostram claramente, quer dizer, de 930 sentenças, sem a igreja, eles seriam executados. Quer dizer que foi um avanço. Quer dizer que o protestante não quer entender isso historicamente, se for um cabeçudo mesmo, né? Se for uma cabeça muito dura. Mas para aquela época, foi um avanço. Mas para aquela época, né, foi um avanço, porque, repito, né, sem a igreja, aquelas execuções teriam sido consumadas, as 930. E isso apenas nesse dado, isso apenas nessas aqui, nessas 930 sentenças. E milhares de outras que poderiam surgir. Então, quer dizer que houve sim, né, um avanço naquelas circunstâncias, historicamente comprovado que houve um avanço. Então, quando a pessoa vem hoje dizer, né, falar sobre a Inquisição, quantas pessoas a Inquisição matou, quantas pessoas a igreja matou, a pessoa não conhece absolutamente nada e é cheio de má fé contra a igreja. Veja, né, que a igreja entrou depois para organizar, para pelo menos agora ter um julgamento. Os hereges agora, pelo menos, tinham um julgamento. Né? Eles tinham agora um julgamento, que antes não tinha. Isso é um avanço ou não é? Isso é um avanço, claramente é um avanço. Mas essa cabeça dura, né, desses protestantes que acusam a fé católica, não conseguem entender que isso é um avanço. Né? Se 930 sentenças iam ser executados pelos fanáticos e pelos reis, a igreja julgou e salvou a vida de muitas pessoas. E quem executava, quem matava essas pessoas, quem executava, não era a igreja, era o poder civil. Quanta maldade no coração dessas pessoas contra a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quanta maldade que essas pessoas têm contra a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou mostrar para você também um versículo bíblico, para você entender também o que eu quero dizer. Em Gênesis, capítulo 4, versículo 15. Veja o que Deus disse no versículo 15 aqui a respeito de Caim. Versículo 15, né? Gênesis 4, versículo 15. E Yahvé lhe respondeu: quem matar Caim será vingado 7 vezes. Ou seja, quem matar Caim será vingado 7 vezes. Essa vingança de 7 vezes aqui era antes da lei do talião. Está lembrado da lei do talião? Olho por olho, dente por dente, né? Que era dente por dente, olho por olho, né? Olho por olho. A lei do talião, tá lembrado? Olho por olho, né? Dente por dente. Foi um avanço com relação a isso aqui, ó. Porque antes da lei do talião, a vingança era 7 vezes. Então a história da humanidade, ela vai avançando, vai se aperfeiçoando. Veja, né? Deus disse que quem matasse Caim seria vingado 7 vezes. Ou seja, antes da lei do talião,
a vingança era 7 vezes. Era 7 vezes. Com a lei do talião, foi olho por olho e dente por dente. Ou seja, era membro por membro. Não era 7 vezes. Mas antes era 7 vezes. Se vingava, né? O vingador, né, vingava do outro 7 vezes. Com a lei do talião, a vingança passou a ser membro por membro, né? Olho por olho. Foi um avanço. A lei do talião, por mais dura que seja, olho por olho e dente por dente, era uma lei duríssima. Mas com relação a vingar-se 7 vezes, foi um avanço. Dentro da Sagrada Escritura, a gente vê que o talião, a lei do talião, foi um avanço. Então, comparando esse texto, né, com a Inquisição é dura, foi cruel, terrível, houve erros, como disse o professor Felipe, né, no seu livro, houve. Mas antes da Inquisição, a vingança era maior, a condenação era maior. Dá para entender? Dá para entender agora, né? Quer dizer que antes da Inquisição, digamos que a vingança, né, era terrível. Era aquelas 930 sentenças que você viu no livro, ia ser consumada, né? E a partir da Inquisição, da Santa Inquisição, que foi um avanço, 42 pessoas foram condenadas só à morte. E o resto foram absolvidas e sofreram penitência, prisões, mas não tiveram a sua vida tirada. Então foi um avanço, sim, a Santa Inquisição. Assim como a lei do talião, por mais dura que parecia, já, biblicamente, já foi, né, um avanço. Já foi um avanço, porque a vingança era 7 vezes. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Compartilhe, né, essa informação com todos os católicos que você conhece, com os protestantes que você conhece, nos seus grupos de WhatsApp. Divulgue, né, essa informação, porque a informação né, verdadeira da Santa Igreja Católica, né, Apostólica Romana, que está sendo difamada aí nos bancos das universidades, das escolas, difamado pelos protestantes mal intencionados, que não consegue perceber que a Inquisição, sim, para a época foi um avanço, repito, como a lei do talião também foi um avanço para a época. Se inscreva, compartilhe, deixa o seu like, né, ative o sininho. Muito obrigado e fique com Deus.